do Senhor amor da Virgem Maria, que é uma coisa muito interessante. A tradição e a escritura, elas estão unidas, ambas. Porque a escritura vem da tradição e do magistério. Os protestantes, eles se apartaram quando a revolta ali do Martinho Lutero. Se apartou da tradição do magistério, que é do fundamento dos apóstolos. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, quem Cristo ensinou, quem Cristo enviou, Romanos 10, que compregarão se não for enviado. Que interessante. Ao Catecismo da Igreja aqui, parágrafo 80, página 34, olha só que vem nos ensinar. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas em comunicação, pois provinda ambas da mesma fonte divina. Olha só que interessante. A mesma fonte divina, em concordância uma com a outra. Olha só, Marcos 8, Lucas 8 e Mateus 16, a unidade do Evangelho, ó a unidade da Escritura, ó a mesma revelação, porque é o mesmo Espírito, é um só Espírito Santo, é uma só fé, é uma só doutrina, é um só pastoreio, é uma liturgia. Olha só que interessante, ó, Mateus 16, 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra e farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, que já nasce a tradição e o magistério. Cristo já profetizou. Como ele fundou essa igreja? Lá na cruz. Como foi gerado? No ventre de Nossa Senhora. Quem foi os que edificaram? Primeiro Pedro. Tanto que a primeira pregação foi de Pedro, em Atos Apóstolos 2 ali, 14 em diante. E vem do fundamento dos apóstolos, primeiramente Pedro. Coluna. Pedro e Paulo, os maiores colunas da igreja. Se você for ler o livro de Marcos, o livro de Mateus 9, Marcos 8, tem a mesma revelação. Por quê? Eles estão em unidade com a tradição. Estão em unidade com o magistério. Estão em unidade com a cabeça. Colossenses 18, ele é a cabeça, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo, esposa de Cristo na terra. Estão em comunhão, ambas, uma com a outra, com a tradição e o magistério. Não pode se apartar. De acordo que Cristo está em comunhão com a igreja, seu corpo místico, sua noiva, sua esposa. Que interessante. É que a igreja ela tem as profecias. E tanto que tem a autoridade de ligar e desligar. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Mateus 16, 19. Olha só que interessante. Em Lucas 9. Por que a escritura não é contraditória? Porque não é uso pessoal. A igreja tem a interpretação pessoal. A forma de interpretar, não a interpretação pessoal. 9, olha lá. Confissão de Pedro. Um dia que ele estava a orar a sós, os discípulos perguntou-lhe: quem dizer que eu sou? Respondeu-lhe: uns diz que é João Batista, outro Elias, outro pensa que ressuscitou alguns dos profetas. Perguntou então: e vós, quem dizer que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Olha só que interessante a unidade do Evangelho. Porque Mateus, São Marcos, São Lucas e São João são as colunas da igreja, que são em unidade com a cabeça, unidade com Pedro, que tem a chave de ligar e desligar. As igrejas protestantes não têm essa autoridade, não têm esse vio, porque eles não estão em sintonia com a cabeça, porque eles não estão no corpo místico de Cristo, que é a igreja, que é a noiva, que é a esposa. Em Efésios 5, 25, Cristo se deu lá na cruz para, como se fosse uma esposa se dar para o marido. Efésios. Espera aí, tá. Olha só. Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para você ter essa revelação, para você gozar da tradição e do magistério. E do fundamento dos apóstolos. Cristo, ele é o fundador, ele é o fundamento.
foi gerado lá no ventre, foi passado primeiramente ali no ventre. A primeira discípula, a primeira apóstola. O Espírito Santo possuiu ela como sua esposa. Ali, Atos dos Apóstolos, está ali a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, esperando parar aquilo ali para aqueles cristãos de que foi prometido. Que vai edificar a igreja que Cristo fundou lá na cruz, com sangue e água. João 19:34, se eu não me engano. João 19:25. Ali está o discípulo amado. Aqui, ó. Aqui a escritura encaixa com a sabedoria divina da igreja. 19:25. Ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Por que Jesus nos chamava de mãe? Porque para profetizar para que ela é a mulher lá do Gênesis, lá, ó, que foi prefigurada. Por isso que Cristo chama ela de mulher. Que a rincha é a mulher com a serpente. E o discípulo amado levou para a sua casa. Ali está reunido ali no cenáculo, ali, Atos Apóstolos 14. Os protestantes querem distorcer isso, não é porque Cristo chama Maria de mulher, não. Porque ela é prefigurada. Já foi prefigurada lá desde Gênesis até Apocalipse, meu irmão. O profeta Isaías teve a revelação, sonhou com Nossa Senhora. Quem fala que ela é mãe do meu Senhor é o Espírito Santo, Lucas 1, 41, 42, 43. O Espírito Santo fala que ela é mãe do meu Senhor. O próprio esposo fala que Maria é esposa do Espírito Santo. Não é uma mulher qualquer. Não é uma árvore qualquer. Não. Ela já estava predestinada. Salve Maria sobre sua vida.